Eu queria convidá-los a abrir a sua Bíblia. O texto é Lucas, Evangelho segundo Lucas, o capítulo de número 5. O Evangelho segundo Lucas, o capítulo de número 5. Os irmãos acompanhem a leitura. Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava do barco às multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isso fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhe as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los, e foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo-lhe: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Que Deus estenda a sua palavra no coração de cada um de nós, para que a glória seja do nome dele, e a igreja diga amém. Este episódio, ele é o episódio do texto chamado A Pesca Maravilhosa, narrada por Lucas. Lucas narra esse texto de uma maneira especial. Esse texto marca o início da relação entre Jesus e os seus discípulos. É um momento especial. Jesus já estava anunciando a mensagem como pregador, e ele chega àquele lugar, encontra os homens lavando as suas redes, e entra no barco, e aí começa uma relação mais aproximada com aqueles homens que se tornaram companheiros dele em toda a jornada da pregação do Evangelho, durante aqueles 3 anos em que ele andou no meio de nós, desenvolvendo e plantando o reino de Deus. Quando a gente olha para o acontecimento, é bom a gente entender o que estava acontecendo naquele contexto. Primeira coisa é que havia sido uma noite difícil. Pescador, imagina, o pescador saiu para pescar e não trouxe nada. É frustrante, ele volta frustrado. Naquele momento, tanto Pedro quanto os seus 2 sócios, Tiago e João, eles tinham passado horas da noite jogando as redes no mar da Galileia sem conseguir sucesso. Certamente no rosto de Pedro, que se irritava com facilidade, ele devia ter amanhecido aquele dia com o cansaço, com a frustração de ter que lavar as redes, não porque havia peixes nas redes, mas lavar as redes porque não tinham conseguido pescar coisa alguma. E algumas dúvidas estavam certamente enchendo o seu coração. Aquela noite tinha sido difícil. Será que valeria a pena voltar novamente e lançar as redes num outro dia, numa outra noite, se eles não tinham pegado nada naquela noite, não tinham pescado nada naquela noite? Mas algo novo aconteceu naquela manhã, queridos. Louvado seja o nome do Senhor. Algo novo aconteceu. Aquele pregador, o filho de José, filho de Maria, aquele que era filho do carpinteiro, numa cidade próxima que ali estava, ele passeava pela beira da praia e era seguido por uma multidão. E ele parou diante de Pedro, que estava ali lavando as redes juntamente com os seus companheiros. E ao parar diante de Pedro, ele pediu ajuda para ir ao barco, e de dentro daquele barco ele começou a falar às multidões carentes, que precisavam da orientação, do consolo, da palavra de consolo e de conforto aos seus corações. E naquele instante Jesus ensina para a multidão, e às margens daquele lago, que é chamado de Lago de Genezaré, que é chamado de Mar da Galileia, que é chamado de Mar de Tiberíades, qualquer um desses 3 nomes é o mesmo lugar a que se refere. Ali Jesus, depois de proferir as palavras, que certamente foram palavras que tocaram o coração daquela multidão, e não somente o coração daquela multidão, mas dos homens que estavam no barco, ele disse: agora, por favor, faze-te ao largo
e lancem as redes para pescar. E nessa noite, como Jesus disse, há mais que 2000 anos atrás, para Pedro e seus amigos, lancem as redes para pescar. Eu quero trazer a você esse desafio. Este é o momento para a igreja lançar as redes. Posso ouvir um amém da igreja? Você pode dizer comigo essa frase? Este é o momento para lançar as redes. É o momento para a igreja lançar as redes. Nós temos a responsabilidade de levar essa mensagem, de proclamar o Evangelho Santo do Senhor. E aí eu queria, à luz desse texto de Lucas, capítulo 5, trazer algumas lições para nós que respondem essa questão. Este é o tempo para a igreja lançar as redes. Por que a igreja não pode deixar de lançar as redes quando Deus está nos chamando para isso? E a primeira razão está aí. Observe, porque há um princípio de obediência a ser cumprido. Há um princípio de obediência a ser cumprido. E a palavra diz que quando Pedro ouve Jesus dizendo, lance as redes, ele disse, nós passamos a noite inteira sem ter nenhum resultado, mas sob a tua palavra, há um princípio de obediência. Eu quero obedecer o que o Senhor está dizendo. Eu quero obedecer aquilo que está sendo dito nesse momento. Lance as redes, sob a tua palavra eu lançarei as redes. Observe, queridos, naquele barco Jesus fizera o discurso. Daquele barco Jesus falou para a multidão. Lucas não faz menção do conteúdo desse discurso. Lucas não diz o que Jesus falou, só diz que ele fez um discurso. E após aquelas palavras, ao ordenar que saíssem ao largo e lançassem as redes, um dos homens mais difíceis de relacionamento com Jesus, ele disse, pelo que eu ouvi, era mais ou menos assim, pela autoridade do Senhor, pelo que o Senhor disse nesse discurso que falou aqui do meu barco, eu vou lançar as redes. Entendo que as palavras foram cheias de vida, que as palavras de Jesus foram cheias de transformação, foram palavras impactantes, foram palavras proferidas com autoridade. E agora Pedro diz assim, estas palavras trazem esperança ao meu coração, trazem esperança à minha vida, e eu vou lançar a rede ao mar, porque sob as tuas palavras eu vou obedecer esta palavra, este mandamento. Há um princípio de obediência a ser cumprido. Lançai as vossas redes. A mensagem havia terminado. Não havia mais nada que Jesus estivesse dizendo naquele lugar. Agora somente lancem as redes. E esta é a declaração de alguém que decide obedecer e exercitar a fé. Esta é a declaração de... Não, volta. Deixa lá, por favor. Obrigado. Essa é a declaração de alguém que decide obedecer por causa da sua verdadeira fé. A confiança na habilidade daquele que sabe fazer e sabe dar lugar ao cumprimento da instrução. E Simão lançou a rede conforme a orientação de Jesus. Esse princípio é o princípio, quando Deus fala, nós temos que obedecer. Esse é o princípio da obediência, queridos. Queridos amados, com essa decisão de Pedro, ele supera as objeções humanas a qualquer argumento racional da sua experiência, quando ele diz, sob a tua palavra eu lançarei as redes. Na realidade, amados, há centenas, há milhares de argumentos, de sentimentos, de razões, de conselhos que poderiam nos deter, que poderiam nos impedir de obedecer. Mas com Pedro, nesse momento, nós aprendemos que quando nós hesitamos em obedecer a Deus, só há um caminho que agrada ao coração de Deus. É quando nós fazemos aquilo que diz, em Jesus confia, sua lei observa, ó que gozo, que bênção, que paz, satisfeito guarda tudo quanto ordena, alegria perene nos traz. Comigo, crê e observa tudo quanto ordena, o fiel obedece ao que Cristo manda. Obedecer, esse é um princípio da palavra para nós.
o princípio da obediência. Lançar as redes é obedecer ao mandato de Jesus. Lançar as redes é uma decisão de quem está disposto a obedecer. Lançar as redes é um sinal de conhecimento do poder de quem pode ordenar e de quem gera confiança naquele que obedece. Pedro não hesitou em obedecer. Quantas vezes nós hesitamos? Talvez você possa lembrar de alguns momentos na história do povo de Deus. Na entrada do povo de Israel na terra de Canaã, depois que Moisés é tomado pelo Senhor, Deus dá a ordem a Josué para que entrasse na terra e conquistasse a terra. E você vai lembrar que Deus profere várias palavras. E depois lá no capítulo 1, no verso 9, assim: não te mandei eu? E essa expressão, não te mandei eu, denota que houve alguma dúvida no coração de Josué, de ser imediatamente, de atender imediatamente a ordem de Deus. Então, às vezes nós fazemos como Josué, nós ficamos em dúvida se devemos obedecer. Às vezes nós tomamos a decisão de desobedecer, como Deus disse: Jonas, você vai para a cidade de Nínive. E Jonas: obrigado, Senhor, pode deixar. Pegou um navio numa direção diametralmente oposta, ia para um outro lugar. Ele decidiu desobedecer. E às vezes, queridos, nós precisamos fazer como o apóstolo Paulo. Ele diz lá: ai de mim, se eu não pregar o Evangelho. Essa é a direção da verdadeira obediência. Há um princípio de obediência a ser seguido. Há uma verdade, queridos, que nós precisamos lembrar: lançar as redes é uma ordem do Senhor, e aqui é um princípio de obediência toda a noite. A ideia, querido, é que para lançar a rede, Jesus disse assim: não há tempo específico. Veja o diálogo de Pedro. Nós passamos toda a noite. Por quê? Porque a noite era o melhor horário para a pesca. O horário que Jesus manda lançar a rede não estava no script de Pedro, nem dos discípulos que ali estavam, nem dos seus amigos. Isso nos ajuda a compreender uma coisa: não há tempo específico para lançar a rede. Se Deus ordena, lança a rede agora, lança amanhã, lance em qualquer momento, porque Deus quer dar os peixes para você. Deus quer transformar a sua vida num ganhador de almas. Amém, amado? Deus quer fazer isso na vida desta igreja. Esse é o tempo para a igreja lançar as redes. Portanto, nós devemos fazê-lo em obediência, porque este é um princípio a ser cumprido. Diga comigo: eu preciso obedecer. Diga comigo: eu preciso obedecer. Mas há uma outra verdade que esse texto nos mostra. A outra verdade é essa, querido: há uma designação de uma missão a ser exercida. E ele disse: sereis o quê? Pescadores de homens. Sereis pescadores de homens. Observe, queridos, tanto a Simão Pedro como aos seus companheiros, tanto Pedro quanto os seus companheiros foram abençoados com a presença de Jesus. E Jesus está agora colocando diante deles a disposição de fazer deles algo novo acontecer. Eles não sabem como fazer o melhor para Deus, mas eles decidiram obedecer. E após obedecer a ordem de lançar as redes, após ter a vitória de ver o serviço simples deles sendo recebido pelo Senhor e frutificando para o Senhor, eles decidiram agora ouvir o chamado do Senhor. E agora vem o chamado. Esse chamado foi triplamente anunciado, que é chamado de vocação dos discípulos. Mateus narra que Jesus, num outro encontro com ele, disse assim: vinde após mim, eu vos farei pescadores de homens. Marcos também narra que um dia Jesus chegou e disse: vinde após mim. E agora Lucas me mostra e mostra para a gente nesse texto, dizendo assim: não temas, daqui por diante, doravante sereis pescadores de homens. Certamente, queridos, presenciar aquele milagre impactou a vida de Pedro. Presenciar aquele milagre impactou a vida daqueles amigos de Pedro que ali estavam. Assim como ver o milagre da salvação,
assim como ver o milagre daquilo que Deus faz na nossa vida, no nosso dia a dia, impacta a nossa vida, porque Deus está agindo na nossa igreja, Deus está agindo no meio do seu povo, Deus está agindo na sua vida, na vida da sua família. É milagres que Deus faz todo dia na sua vida. Queridos, diante desses milagres, Jesus agora explica a verdadeira razão deste acontecimento. Do mesmo modo que eles eram treinados para pescar peixes, se eles seguissem as instruções de Jesus, eles seriam treinados para pescar homens, para salvar vidas. Todos os domingos, todas as vezes que nos reunimos para ouvir a palavra de Deus, Deus está nos treinando para ganhar outras vidas. Deus está nos aperfeiçoando para levar as boas novas, para anunciar o Evangelho Santo do Senhor, para levar vidas à salvação. Deus tem um chamado para mim, Deus tem um chamado para você, Deus tem um chamado para cada um de nós, e há uma missão a ser exercida, há uma missão a ser realizada. E essa missão não será feita por outras pessoas, será feita por aqueles que foram alcançados pela sublime graça, como disse o garoto aqui, pela graça sois o quê? Salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Deus lhes deu, Deus nos deu essa bendita salvação. E agora, com essa salvação em nossa vida, nós temos uma missão a exercer. E é interessante observar o final do texto lido, que eu diz assim: eles ficaram admirados com o que Jesus tinha feito, e arrastando os barcos para a praia, deixando tudo, o seguiram. Deixando tudo. Se existe uma missão dada por Jesus, ela deve ser cumprida. Diante do chamado, nós precisamos priorizar, e a missão é prioridade. O Evangelho anunciado é prioridade. Como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? É preciso que a gente se desvincule daquilo que está prendendo a nossa vida. O que eu estou precisando deixar agora? O que eu estou precisando abrir mão agora para sair e anunciar as boas novas da salvação? O que eu estou precisando deixar de lado? Talvez tenha que pensar um pouco nisso. Nós somos escolhidos no mar desta vida. Deus nos chama para nos constituir pescadores de homem. Lembre-se, em João capítulo 15, no verso 16, o Senhor já diz assim: não fostes vós que me escolhestes a mim, mas pelo contrário eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Na verdade, Deus operou uma transformação na minha vida, Deus operou uma transformação na sua vida, e Ele tem uma tarefa para mim, uma tarefa para você, uma tarefa para essa igreja. Ele quer que nós sejamos proclamadores das boas novas, Ele quer que lancemos as redes ao mundo, Ele quer que nos tornemos pescadores de homens. Ele deseja que sejamos conquistadores de milhares de vidas que estão aí afogando-se no mar deste mundo. Meus amados irmãos, já chegou o tempo para a igreja lançar as redes, e a igreja precisa fazer isso, tendo consciência de que há uma designação de uma missão que a gente precisa realizar. Amém, amados? Deus está falando ao nosso coração que há uma missão a ser exercida. Nós seremos pescadores de homens. Mas há uma outra lição que esse texto nos leva a refletir, e essa lição nos mostra algo maravilhoso: a realidade de uma colheita a ser recebida. O pastor falou hoje à noite ali na hora da nossa oração, que dentro de alguns dias aí vai ter um momento de batismo, de profissão de fé. Estou vendo um casalzinho ali que vai ser recebido como membro da igreja mais adiante. E sabe que é a alegria quando a gente vê alguém entregando a vida para Jesus? Que é a alegria quando a gente vê alguém professando a sua fé? Prazer, é o prazer, é a grande alegria do povo de Deus, da igreja de Deus, porque essa alegria, ela não acontece somente aqui. Essa alegria acontece aonde? Há mais alegria aonde? No céu, quando pecadores se arrependem. Então apanharam uma grande quantidade de peixe. Então há uma realidade de uma colheita que nós temos que desfrutar dessa colheita. Se lançar a rede,
nós poderemos pegar peixes, mas não vamos pegar peixes se não lançarmos a rede. Então vamos lançar a rede, porque aí nós temos a realidade de uma colheita a ser desfrutada. Quando Pedro deixou de confiar na sua própria experiência, quando Pedro disse: eu passei a noite inteira lançando a rede e não peguei nada, mas sob a tua palavra, agora não era mais a experiência dele, agora era a experiência do Senhor, era obediência. Agora ele queria ver algo novo acontecendo, e ele viu. Louvado seja o nome do Senhor. Por causa desse momento, o texto diz que era uma grande quantidade de peixe, que aqueles homens acostumados ao mar, acostumados a pescar, eles tiveram dificuldades de trazer aqueles peixes para o barco, porque o texto diz que quase que o barco afundava, de tão grande a quantidade de peixes que eles puderam experimentar. Aquelas duas embarcações, não somente a de Pedro, mas a embarcação dos outros colegas, elas se encheram de tal forma que o peso ameaçou que eles naufragassem. Eles estavam acostumados a boas pescas, mas eles não hesitaram em reconhecer que aquela pesca maravilhosa era um raro acontecimento na vida deles. Nós recebemos milagres de Deus todos os dias, mas nós temos que aprender a reconhecer que Deus tem bênçãos incontáveis para derramar sobre a sua igreja. E nós temos que aprender a desfrutar dessas bênçãos de Deus sobre nós. Sabe, queridos, Pedro se lança aos pés do Mestre, movido pelo temor diante daquele que se mostrava como Filho do Homem. Ele reconhece a obra de Deus na vida de Jesus. E o esforço anterior não rendera nenhum resultado, mas agora havia uma ordem que tinha sido dada. Ele obedeceu essa ordem, e ao obedecer a ordem ele colheu os frutos. E essa expressão, isto fazendo, é uma expressão que mostra uma atitude decisiva, porque ele disse: eu vou lançar as redes. Mas quantas vezes nós dizemos assim: eu vou dar uma oferta para missões, e depois esquecemos de dar. Vou evangelizar, e depois não vai evangelizar. Eu vou dar um testemunho, e não testemunho. Quantas vezes nós fazemos promessas a Deus e não cumprimos? Pedro disse: sob a tua palavra lançarei as redes. E o texto diz: isto fazendo, isso é, ele lançou as redes. Esta expressão mostra que nós encontramos, na verdade, uma atitude decisiva de Pedro. E aí, queridos, existem, na realidade, daqueles que ouvem uma ordem, três pessoas que a gente pode imaginar, esses três tipos de pessoas ao ouvir uma ordem do Senhor. Primeiro, aqueles que dizem assim: eu gostaria. Os que dizem eu gostaria são aqueles que se expressam, que demonstram os anseios de viver uma outra vida, de deixar de lado as dúvidas, mas eles não conseguem tomar uma decisão clara. Eu gostaria de dar uma oferta, eu gostaria de hospedar alguém na minha casa, eu gostaria de sair para evangelizar, eu gostaria de ir para uma vigília, eu gostaria de participar da escola bíblica dominical, eu gostaria de ir na congregação. Eu gostaria, mas não passa dessa expressão. São pessoas que desejam mudar sem conseguir sair da situação em que está. São aqueles irmãos do eu gostaria. E nós encontramos outro tipo de irmãos, que é aqueles que dizem: logo eu vou fazer, logo eu farei. Esses reconhecem de que não podem continuar do mesmo jeito, é preciso deixar a indefinição de lado, e eles se tomam a decisão, mas ao tomar a decisão ele deixa para depois. E essas pessoas se consolam pelo fato de dizer: eu decidi, mas vai ser depois. Eu decidi, mas não vai ser agora. Eu farei qualquer dia, eu me entregarei, eu vou esperar um pouquinho para dar minha oferta, mas eu vou dar a oferta, viu? Eu vou dar, né? Eu vou orar pelo missionário, mas eu oro depois, logo eu farei. Esse é o segundo tipo de pessoa que nós encontramos nas igrejas. Mas há um terceiro tipo de pessoa, é aquele que diz: eu estou fazendo. Amém, querido? Eu estou fazendo. Estes não ficam somente nos desejos, estes não ficam somente nos anseios, eles tomam a decisão e eles dão passos para que essa decisão aconteça. Eles estão a caminho, eles estão realizando, eles estão orando, eles estão contribuindo, eles estão visitando, eles estão distribuindo folheto, eles estão doando uma Bíblia, eles estão evangelizando, eles estão lançando as redes, e eles vão colher os frutos para a glória de Deus. Queridos, essa é a palavra que nós vemos Pedro proferindo.
sobre a tua palavra lançarei a rede. Ele agiu impulsionado pela fé, que gerou confiança e obediência no seu coração. Somente aqueles que ousam obedecer pela fé, eles estão aptos a receber as bênçãos de Deus. Josué, quando Deus disse assim, vai, dá algumas voltas ao redor de Jericó, tantos dias, no último dia você faz isso, e Josué foi, obedeceu, e naquele dia, ao tocar as trombetas, as muralhas vieram ao chão, e todos puderam cantar a vitória do Senhor. Quando Deus disse para Gideão, Gideão, tem gente demais, manda alguns para casa, quem estiver preocupado com a família, volta. E aí só ficaram 300, e Gideão disse assim, só 300, Senhor? Ele disse, vai na tua força, homem de Deus. E Deus deu a vitória, louvado seja o nome do Senhor, com apenas 300. Então aprenda isso, quando Deus está conosco, a vitória extraordinária vai acontecer. Nós precisamos de pessoas que sob a tua palavra, possam se deixar chamar para a amplitude da possibilidade. Há um perigo, amado, e o perigo é, quando nós deixamos de lançar as redes, nós perdemos as oportunidades que são oferecidas pelo Senhor para nos abençoar. Por isso, mãos ao trabalho, igreja. Lance as redes, lance as redes, lance as redes ao mar. Somente quando nós damos passos firmes debaixo da palavra do Senhor, nós nos tornamos verdadeiros pescadores de homem. Lembre-se, a palavra de Deus diz, através do apóstolo Paulo, na carta aos Coríntios, o vosso trabalho não é vão no Senhor. Não desfaleçam as vossas mãos, pois o vosso trabalho terá uma recompensa. O salmista no Salmo 126 diz que quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará de qual modo? Trazendo os seus feixes, voltará com alegria, trazendo os seus feixes. Meus amados irmãos da Igreja Presbiteriana Parque das Nações, já chegou o tempo de lançar as redes, e vocês devem lançar as redes, porque a colheita é uma realidade a ser recebida. Agora, queridos, vamos lembrar de uma coisa interessante. Jesus encontrou o mesmo tipo de pessoas que nós encontramos, passa adiante aí, por favor, que nós encontramos hoje. Essas pessoas que nós encontramos são muito parecidas com as que Jesus encontrou no passado. Era uma preocupação demonstrada por ele. As pessoas diziam, Senhor, Senhor, mas não faziam o que Jesus mandava. Ainda hoje nós encontramos esse mesmo tipo de irmãos na fé. Senhor, Senhor. Às vezes na igreja, levanta a mão, canta aquela coisa todinha, mas o restante da semana não diz que Jesus é bom, nem que não faz nada para evangelizar, não lança as redes. O peixe está ali quase morto na frente dele, ele nem lança a rede para puxar aquele peixe que está ali, né? Ele não faz isso, não percebe. E Jesus pergunta assim, por que me chamais Senhor, Senhor? A ordem de Jesus para nós é ir, portanto, fazer discípulos. E a ordem dele hoje é lançai as redes. Lançai as redes. E essa ordem é para hoje. Essa ordem é para você. Essa ordem é para nós, igreja. Você vai dizer, essa ordem é para o pastor Toniel, que ele lance as redes. Essa ordem é para José Roberto, que ele cuide de missões. Essa ordem é para nós. Amém, amados? Para eu e você, nós temos que lançar as redes. Temos que lançar as redes. Deixa-me contar uma história. Veja isso é um quadro pintado para retratar essa história. Exatamente há 139 anos atrás, no dia 3 de setembro de 1878, um terrível desastre entrou para a história da Inglaterra. Era uma noite densa de neblina. Um navio transatlântico por nome Princesa Alice navegava pelo rio Tâmisa. Perto de Warwick, chocou-se com um outro navio chamado Balliol Castle. Aí há um quadro pintado tentando descrever o choque entre os dois navios. O Princesa Alice, transatlântico de passageiros, carregava consigo 900 passageiros.
Daqueles 900, 600 perderam a vida nas águas negras do rio Tâmisa. 600 perderam a vida naquele naufrágio. Naquela madrugada, 2 homens estavam próximos daquele lugar. Eram pescadores, barqueiros. Eles amarravam seus barcos depois de uma noite de trabalho. E eles ouviram o estrondo, ouviram os gritos. Um deles disse consigo mesmo: estou muito cansado, eu vou para casa, ninguém está me vendo no meio dessa neblina. E foi para casa, mas ele enganou-se. No dia seguinte, esses 2 barqueiros foram chamados à presença da autoridade que estava presidindo o inquérito do acontecido. E começou o interrogatório. O interrogatório do primeiro foi assim: você ouviu gritos? Ele disse: ouvi, Senhor, ouvi gritos. O que você fez? Ele disse: eu não fiz nada, Senhor. E o delegado disse assim: você não se sente envergonhado por ter agido assim? Ele respondeu: Senhor, a vergonha não me abandonará jamais até que eu morra. O delegado olha para o segundo homem e diz assim: você ouviu gritos? Ele disse: ouvi, Senhor, ouvi gritos. O que você fez então? Ele disse: eu pulei dentro do meu barco, comecei a remar em direção ao naufrágio com toda a minha força. Eu enchi o meu barco com mulheres e crianças até o ponto de ser perigoso recolher mais alguém. E me afastei dali gritando: Deus, manda um barco maior! Deus, manda um barco maior! A pergunta que eu quero colocar para os irmãos nessa noite é essa: com qual dos barqueiros você se identifica nesse momento? Qual barqueiro você tem sido? Passa à frente aí, por favor. Amada igreja, a chamada do Senhor nessa noite é que você lance as suas redes ao mar. Você vai esperar para quando? Para quando para lançar essas redes? O desafio é esse. O momento é agora de lançar as redes. Diga isso. O momento é agora de lançar as redes. Que Deus derrame graça no seu coração para que você lance as redes ao mar. Que o Senhor nos abençoe. Obrigado, Pai, pela tua palavra. Que cada um de nós tenha a coragem de sermos aqueles que estão lançando as redes ao mar desta vida, para fazer a tua vontade, salvando aqueles que estão perdidos. Em nome de Jesus. Amém.